Se tem um assunto que advogado tem que saber na vida, é contagem de prazo processual. E tem que saber quando é que esses prazos eles são interrompidos ou eles são suspensos. Começando pela própria diferenciação de interrupção e suspensão desses prazos processuais. A interrupção, quando ela acontece, é devolvido o prazo para o advogado se manifestar pelo seu cliente no prazo integral que havia sido estabelecido pela lei. Na suspensão, a partir do momento em que a suspensão ela é cessada, o prazo ele é retomado, a sua contagem é retomada de onde parou. Então, se quando surge a causa de suspensão do prazo processual, um prazo de 15 dias, já tinham sido computados 10 dias antes da ocorrência da suspensão do prazo processual, quando ele for retomado, não zera devolvendo o prazo de 15 dias, retoma do 11º, porque 10 já se passaram. Então, causas de suspensão e interrupção são situações diferentes e que fazem toda a diferença no momento da atuação do profissional no âmbito do Poder Judiciário. Mas por que nós estamos falando desse assunto? Porque julho é mês de férias coletivas dos magistrados. Julho e janeiro, sim, os magistrados em todo o Brasil têm direito a 60 dias de férias. Ah, você já sabia disso. E onde está previsto? Onde é que está a previsão dessas férias de 60 dias? Na Lei Orgânica da Magistratura, uma lei que regulamenta a profissão dos juízes no Brasil, uma lei de 79, e estabelece exatamente isso. E diz que, exceto no caso de tribunais regionais do trabalho, em que as férias serão individuais, e dos juízes de primeiro grau, vamos lembrar que o Poder Judiciário é um prédio de 4 andares, o Supremo está lá no último andar, os tribunais superiores estão no 3º andar, tribunais regionais e tribunais de justiça no 2º andar, e os juízes, né, de primeiro grau ou primeira instância, juízes que passam num concurso público, em regra, eles estão aqui, no 1º grau. E para esses juízes de primeiro grau, a Lei Orgânica da Magistratura diz, eles terão direito a férias também individuais. Mas os demais, e aqui no caso nos tribunais superiores, que é o que nós vamos falar hoje, as férias são coletivas. Julho, janeiro, de 2 a 31 nos 2 meses. Mas, embora os ministros tenham essas férias garantidas por lei, muitos ministros lá do Supremo não vão gozar dessas férias, não vão continuar trabalhando. Mas os prazos processuais estarão suspensos. E o que é que funciona nesses tribunais superiores nesse período de férias dos ministros, férias forenses, férias coletivas dos ministros, dê o nome que você preferir? Nesse período, funciona uma parte do tribunal apenas para aquelas causas mais urgentes, causas assim que a demora pode trazer um prejuízo lá no futuro de um dano que pode ser, por vezes, até mesmo irreparável. Lá no Supremo, esse esquema de plantão judiciário vai ser dividido na primeira quinzena para a vice-presidência do tribunal, o ministro Edson Fachin assume essas ações mais urgentes que foram chegando ao tribunal, elas não são distribuídas para os ministros que em tese estariam de férias, mas que vão continuar trabalhando, já avisaram. E na segunda quinzena assume o ministro presidente Luiz Roberto Barroso. E tanto no Supremo como no STJ, o horário de funcionamento para o público acaba sendo reduzido também. No TST isso acontece também, mas em horários diferentes. Lá no Supremo e no STJ, de 13 às 18 haverá atendimento ao público. Nos outros tribunais, é bom que o advogado cheque antes. Mas uma coisa é importante a gente saber. Prazos processuais, sessões de julgamentos não podem ser realizadas nesse período. Inclusive, o STJ deu uma decisão agora, bem no início do mês de julho, para anular uma decisão de um tribunal que determinou a realização de um julgamento virtual no período de recesso forense. Karina, você está falando de férias de juízes. Recesso é a mesma coisa? Não, são períodos diferentes. Lá no Código de Processo Civil, diz que não pode haver julgamentos, audiências, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Para dar um fôlego aqui para a gente, advogado também, né? Nós também temos direito a férias, para. E aí, esse tribunal acabou realizando uma sessão de julgamento
em caráter virtual e disse não, a proibição da legislação é só para as sessões de julgamento presenciais. Opa, perdão aqui. Somente para julgamentos presenciais e não os virtuais. O STJ falou assim, negativo. Mesmo julgamentos virtuais fere o disposto lá no Código de Processo Civil e, portanto, não pode ser realizado. Fere o direito fundamental do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Anulou aquela decisão, aquele ato processual e devolveu para o tribunal da outra decisão. Sério isso, né? Muito bem. Então, nos meses de julho e janeiro, férias coletivas, exceto para juízes dos TRTs e juízes de primeiro grau, mas para todos os outros magistrados. E essas férias e recessos forenses, elas estão previstas em diversas legislações. Então, nós falamos aqui da Lei Orgânica da Magistratura, falamos da previsão no Código de Processo Civil, tem previsão no Código de Processo Penal, no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal e alguns feriados nacionais que também acabam sendo feriados no âmbito de tribunais da União, como são os tribunais superiores, estabelecido por uma lei federal que regulamenta a Justiça Federal. Quer saber mais sobre prazos processuais? Fique aqui com a gente no HJUR, a gente sempre está trazendo essas informações para vocês.